Em maio de 2011, Michele iniciava sua história na Eldorado, pouco mais de um ano antes da inauguração da nossa fábrica e início das nossas operações em 12 de dezembro de 2012. Aliás, foi em novembro daquele ano que Sidney começava sua jornada nesta gigante. Uma gigante que os fez crescer ao longo dos anos. Michele e Sidney, dois jovens iniciando a carreira corporativa, esbanjavam disposição, determinação, vontade de aprender e de fazer acontecer. O tempo passou e o compromisso e a paixão pelo que fazem seguiram crescendo. E foi em meio ao desafio da pandemia, em 2020, que a Michele deu um passo decisivo na sua carreira. Assumiu a supervisão da área de comunicação interna e descobriu na liderança um novo propósito. Hoje, como coordenadora, inspira pelo exemplo e pela trajetória construída na Eldorado Brasil. Sidney trilhou o mesmo caminho e cresceu junto à Eldorado. Hoje, está à frente da área de comunicação externa, também como coordenador, mas distante quase 700 quilômetros da Michele. Em janeiro de 2025, Sidney foi transferido para o nosso escritório da Matriz, aqui em São Paulo. Em seus mais de 13 anos dedicados à companhia, ele foi construindo sua história com determinação e propósito. E lembra com muito orgulho das inaugurações da fábrica e do terminal portuário em Santos. Duas histórias que mostram que nada acontece por acaso e que na Eldorado as conquistas só são alcançadas com muito trabalho, uma boa dose de amor e determinação. A sua trajetória na Eldorado mostra que crescer na empresa exige dedicação e muito esforço. Qual foi o maior aprendizado ao longo desses quase 14 anos? Tati, para te responder isso, eu preciso resgatar um pouquinho mais, ir lá um pouquinho mais lá atrás, porque para mim determinação e perseverança é praticamente a mesma coisa. E desde sempre eu fui um inconformado no bom sentido. Quando eu comecei minha carreira em rádio lá atrás, primeiro eu queria ser muito locutor de rádio, daí depois eu descobri que tinha outras coisas para fazer e eu queria fazer essas outras coisas também para conhecer. Então eu sempre me senti muito motivado pela curiosidade. E quando eu cheguei na Eldorado, isso também aconteceu. Eu enxerguei algumas possibilidades que existiam e sempre tive muita disposição para ir atrás dessas oportunidades e transformar aquilo em algo que eu pudesse usar no trabalho, transformar aquela realidade. O ambiente que a Eldorado proporciona favorece muito esse tipo de atitude. Ainda mais quando a gente volta lá quase 13 anos atrás, em que tudo estava sendo construído ainda, existia bastante oportunidade para fazer coisa nova e eu acredito que eu fui aproveitando um pouco dessa onda. Eu venho de uma família, assim como a maioria de todos nós brasileiros, que é muito esforçada. Então, determinação corre nas minhas veias desde que eu me entendo por gente. Quando eu tive a oportunidade, meus pais me consideram a oportunidade de estudar fora, né? E São Paulo foi a cidade escolhida, mas eu sempre tive aquela vontade lá no fundo do coração de voltar para Três Lagoas. Eu sempre soube que o meu esforço valeria a pena se eu realmente me dedicasse. Então, todos os cursos, trabalhos e tudo que eu desenvolvi ao longo desses 11 anos que eu fiquei fora da cidade me trouxeram bagagem de entendimento daquilo que eu queria para minha vida e como propósito, né? Sempre foi voltar para as minhas raízes. Então, todas as decisões que eu tomei foram embasadas no esforço de trabalhar muito para ter a oportunidade de voltar. E a Eldorado me concedeu essa oportunidade lá em maio de 2011, quando eu passei num processo seletivo, embora tenha sido lá em São Paulo, mas para atuar em Três Lagoas. Então, foi o casamento perfeito, né? De poder atuar numa grande empresa na minha cidade, que naquela época era uma cidade super pequenininha, mas tendo a oportunidade de colocar tudo em prática do que eu consegui na metrópole, mas trazendo para as minhas raízes, estando perto de quem eu mais amo. Para quem já esteve aqui em Três Lagoas, a gente tem uma ponte de Três Lagoas para vir para a fábrica, que é a ponte do Rio Sucuriú. E essa ponte ela é bem emblemática e simbólica, porque eu passava por essa ponte quando eu era criança e nós tínhamos, né, conhecidos que tinham ranchos por ali, e isso me traz uma memória afetiva muito carinhosa.
casa. Então, todas as vezes em que eu passo naquela ponte, parece que me teletransporta, né? Assim, da Michele lá de sempre para a Michele de agora, né? E tudo aquilo que eu passei para estar aqui novamente. Então, realmente, essa conexão, ela é muito simbólica para mim. Literalmente, é um divisor de águas, né, na vida. Eu tenho muitas memórias dentro do Eldorado, né? Porque são aí 14 anos de trajetória. Mas se eu puder elencar uma, eu diria que foi o processo da pandemia. Por quê? Apesar de ter sido um processo extremamente disruptivo para todos nós, muito difícil, para mim em especial foi um momento onde eu, de fato, consegui enxergar o meu trabalho como um propósito. Porque eu entendi que ao levar esperança e informações de cuidado e de respeito para nossa gente, eu podia também criar essa ponte e essa esperança de que sim, a gente trabalhando junto e fazendo a coisa certa, a gente conseguiria sair daquela situação. E eu entendi que a comunicação naquele momento fortaleceria e transformaria esse momento para todos nós. Foi um momento também que eu me tornei gestora, então foi uma mudança brusca em todos os sentidos, né? Eu saí de analista e fui para a supervisão no momento onde todo mundo estava se adaptando ao novo trabalho, eu inclusive, então saí de uma cadeira, né, mão na massa para ir para o estratégico, com uma equipe 100% remota, como falar com as pessoas, distante, e trazer essa conexão do olho que a gente não tinha até então. Então foi um desafio duplamente, né? Para mim, enquanto pessoa que sempre gostei do face a face, ter que falar para as pessoas por meio de uma tela. Eu traria isso como também um marco super importante, não somente, né, na minha vida pessoal, como também profissional, em razão de todas as mudanças que a gente, enquanto comunicação, trouxe para a empresa e o quanto a gente evoluiu de lá para cá, em razão desse grande desafio que a humanidade passou, mas que, graças a Deus, a gente saiu dela. Eu acredito que a inauguração da IBlog foi a mais marcante de todas. Quando entrei na Eldorado, faltava um mês para a inauguração. Então eu fui basicamente um executor, eu fui acompanhando a Michele e o time, as pessoas que estavam naquela época, a fazer aquilo acontecer. Mas na inauguração da IBlog eu tive realmente condição de pensar na comunicação 360, né? Cada um dos detalhes que envolvem um evento que contava com a presença do acionista, de um público externo bastante diversificado, mas que também tinha o cuidado com os colaboradores, a experiência que as pessoas teriam ali, e o pós-evento, né? Como que a gente ia divulgar aquilo? Como é que a gente se posicionaria no mercado depois de então? Então, esse evento realmente conseguiu agregar todas as disciplinas de comunicação em uma única ação. Exigiu bastante, mas com certeza foi uma grande experiência. Chegar aqui em 2011, quando basicamente a gente literalmente só tinha mato e barro, foi uma experiência incrível e que eu vou levar para o resto da minha vida, porque eu sempre trabalhei, né, minha construção profissional foi em São Paulo, foi dentro de escritório, eu atuava em um setor de marketing que não tinha absolutamente nada a ver com comunicação, e quando eu desembarquei aqui e vi o tamanho disso tudo, eu falei, agora eu estou onde eu gostaria de estar. Só que eu também tive a consciência de que, por ser grandioso, eu não poderia entregar um trabalho de qualquer forma. Eu tinha que me esforçar demais para criar reputação, entregar um bom resultado e fazer o meu nome. Então, depois de praticamente 6 meses trabalhando, eu já sabia exatamente aonde eu queria estar. E eu coloquei uma meta. Um dia eu vou virar gestora. E eu não coloquei uma meta do tipo 1, 2, 4, 5 anos. Eu coloquei uma meta de que eu iria ser gestora porque eu gostaria muito de contar histórias por meio das pessoas e criar conexões e trazer propósitos, como eu gosto de dizer, para essa gigante. Então, estar aqui neste momento de construção na minha cidade natal, eu só queria entregar, só queria trabalhar e trazer cada vez mais resultados. Então não foi algo que foi caro para mim, muito pelo contrário, foi muito prazeroso, porque ver todo o trabalho, toda a construção reverberando na minha família, na minha comunidade, ver o quanto a empresa trouxe de benefícios foi algo muito prazeroso, né? E que eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte desde lá de 2011. Então foi uma construção que eu levo para o meu coração muito feliz e grata pela oportunidade que eu tive. Eu sei que a gente tem muito mais aí pela frente, se Deus quiser.
assim como eu mencionei a questão da rádio, para mim não dá para separar uma coisa da outra. Eu não acredito em ocasião. Eu acredito muito que as pessoas constroem a própria realidade e depois, a partir disso, tem condição de explorar aquilo. Então, para sair de onde eu saí, de General Salgado, cidade pequenininha lá, 10, 12 mil habitantes, depois vivenciar em Três Lagoas as experiências que eu vivenciei, e isso também ter me trazido até São Paulo, com certeza representa muito isso. Tem que ter muito trabalho, muito suor, muita mão na massa para realmente a gente conseguir conquistar espaços, viver novas experiências e conseguir enxergar a oportunidade no meio de tudo isso. As pessoas precisam se dedicar, né? Eu acho que além de serem dedicadas, elas têm que ser realmente determinadas. Eu acho que para a gente conseguir enxergar isso, é muito importante saber onde é que você quer chegar. Quando a gente sabe o que quer, isso facilita muito. No meu caso, por exemplo, eu sempre tive uma aptidão muito forte para comunicação externa, né? Então, quando essas oportunidades foram surgindo, foram sendo construídas, o trabalho, a determinação e o cuidado com o dia a dia foi proporcionando que isso acontecesse, me fez reforçar ainda mais essa crença de que, olha, se eu não tivesse trabalhado muito, me dedicado muito, isso talvez não tivesse acontecido. Como que a parceria com a Michele o ajudou a fortalecer o seu trabalho, a sua reputação, além de te ajudar a superar desafios? Olha, falar da Michele é um resgate histórico, né? Ao longo do tempo, já são quase 13 anos. Desses 13 anos, a gente passou praticamente 10 anos lado a lado ali. Eu pude acompanhar o desenvolvimento de carreira dela e ela vice-versa com o meu também. A gente sempre se ajudou muito. A gente passou por diversas situações complexas aqui. A gente tem opiniões que se agregam entre si e ao longo do tempo se mostrou muito valioso. É o que a gente vinha construindo dentro da área de comunicação para Eldorado. Em algum momento essas áreas se tornaram áreas separadas, a gente continuou sendo par e assim, eu tenho bastante orgulho da trajetória dela e eu tenho muita felicidade e gratidão por ela também ter participado da minha, porque as nossas trocas sempre foram muito sinceras. Então, hoje não é só uma colega de trabalho, a Michele representa muito mais para mim, né? Ela é uma amiga, alguém por quem eu tenho afeto e um extremo respeito. O Sidney, eu me recordo que ele chegou, eu entrei em maio de 11 e ele entrou em novembro de 12, ou seja, no grande olho do furacão, faltando exatos um mês para nossa, eu ouso dizer que foi a maior inauguração da história de uma empresa, quando a gente trouxe aqui o Andrea Bocelli para a inauguração da empresa, né, em Três Lagoas. E eu me lembro que foi uma construção muito orgânica, porque quando ele chegou, eu estava, né, naquela correria de trazer pessoas para cá, para gravar e trazendo produtoras, e fazendo todo o movimento já para essa grande inauguração. E eu me recordo que quando ele sentou no primeiro dia, eu só sentei com ele e disse o seguinte: Sidney, infelizmente, eu não vou ter tempo para poder te apresentar. Então, eu levantei, você vai comigo. E assim ele fez. E fez muito mais, né? Na verdade, ele viu oportunidade de ocupar espaços, construiu a própria carreira brilhantemente. E eu sou extremamente fã dele, porque ao longo desses também, né, 13 anos de história trabalhando em conjunto, eu pude perceber um cara muito esforçado, determinado, generoso, porque eu aprendi muito, né? Embora eu seja gestora de interna e ele de externa, a comunicação é uma só, então a gente se complementa. E é muito bacana você ter a parceria de uma pessoa na qual você confia. Por coincidência, ele tem a mesma idade do meu irmão mais novo. Então eu o trato como humano, né? Então todas as conversas e todas as trocas, eu sempre tive esse olhar carinhoso de tentar entender a mente dele, por ser diferente da minha. Ele me trouxe muita clareza. Eu acho que eu pude levar um pouco de leveza para ele em alguns momentos. A gente passou por grandes desafios aqui na empresa. Ele acompanhou vários momentos pessoais da minha vida e eu assim com a dele também. E agora, distantes, né? Porque agora ele teve a oportunidade de ir para São Paulo e eu tô aqui. É vê-lo crescer e assim, isso me enche de orgulho como uma irmã mais velha, né? De saber que ele tá alçando voos aí ainda maiores. Eu fiz um exercício de pensar numa linha do tempo, entre como é que foi a minha vida ao chegar em Três Lagoas até agora,
junto com as minhas conquistas dentro da empresa. Então, chegar muito cru aqui, mas tendo a oportunidade de crescer, de comprar o meu primeiro terreno, de depois conhecer meu marido, né? O meu marido, a gente se conheceu por meio de um trabalho voluntário que eu fui pela Eldorado, e a gente se conheceu por lá, namoramos, nos casamos, temos uma filha. A Luana nasceu logo depois desse processo todo de pandemia, então foi um paralelo também aí da minha vida pessoal com a Eldorado. Eu descobri que eu ia ser gestora, né, de comunicação quando eu contei para o meu gestor que eu estava grávida, inclusive, então foi uma alegria gigante. E agora, num momento super importante, né, de transformação da área, eu estou grávida novamente. Então, sempre existiu, né, essa conexão muito forte com a empresa, as oportunidades que ela foi me concedendo ao longo desse caminho, as pessoas que passaram pela minha trajetória e me concederam generosamente tanto conhecimento. Eu entendo que essa crença, eu vivo cada palavra na essência. Eu realmente acredito que a gente só conquista as coisas com muito esforço. O resultado sem esforço é um resultado vazio. Eu entendo que quando você ousa suar a camisa, a vida te presenteia de várias formas.